Olá, irmãos, meu nome é William. Já postei aí um estudo, falando como se deve servir a Deus através da Bíblia, sempre com a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, sempre usando a Bíblia. E hoje eu vou estar falando para os irmãos é, sobre línguas. Às vezes você pede esclarecimento sobre dom de línguas, E hoje eu vou estar falando sobre isso. O dom de línguas tem sido incompreendido pelos irmãos da atualidade. Há mesmo quem diga que aquele que não fala em línguas estranhas são crentes incompletos, né? Que para sermos um crente completo temos que ser batizados pelo Espírito Santo e falar uma língua estranha. Mas será? Devemos pegar a Bíblia e ler, mas ler com entendimento. Peça esclarecimento para Deus, para você compreender o que está dizendo lá. Porque a definição, segundo a Bíblia, o dom de língua é a capacidade de falar outras línguas conhecidas, com o objetivo de anunciar as boas novas da salvação em Cristo ao mundo. Em Mateus capítulo 28, 19 e 20, diz que devemos ensinar as pessoas a guardarem todas as coisas. Observe que para ensinar é indispensável conhecer a língua falada do estranho, a língua falada do estranho. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então tem que ser proveitoso. Se você vai levar a palavra de Deus, tem que ser uma palavra compreendida àquela pessoa que você está levando a palavra. Se você vai falar para uma pessoa que ela fala a mesma língua que você, tem que ser dito na mesma língua, em português ali. Se eu falo português, eu vou falar em português. Se eu vou levar para uma pessoa que fala em espanhol a palavra de Deus, aí sim eu tenho que falar em espanhol para aquela pessoa compreender. Não é verdade? Essa experiência aconteceu com os discípulos por uma ocasião, do Pentecoste. Lá em Atos capítulo 2 em diante diz assim: ao cumprir seu dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e enchendo a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia. Olha só, eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia. Se fosse uma língua dos anjos, passaram a falar na língua dos anjos, seria assim, mas não, eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouviu falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura Galileu todos esses aí que estão falando? Como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos. Aí olha só, aqui que é interessante, que cita as pessoas que estavam ali presentes na hora. Olha só, partos, medos, elimitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como os prosélitos, cretenses, arábios. Como ouvimos falar em nossa própria língua, olha só, em nossa própria língua, as grandezas de Deus, era uma língua compreendida por todos que estavam presentes.
Você entendeu? Uma língua compreendida por todos que estavam presentes. Eles estavam entendendo a grandeza de Deus que estava se passando ali. Atos capítulo 2, capítulo 1, até o 11 explica, né? O relato mostra que o dom de língua foi dado para evangelizar. No verso 6, né, declara que cada um ouvia falar na sua língua, né, na sua própria língua. E no verso 8, ainda confirma, né? Ainda confirma. E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? E pela terceira vez, exclamaram os estrangeiros: como ouvimos falar em nossa própria língua, né, em nossa própria língua, as grandezas de Deus? Mostra aqui que eles estavam falando a língua de cada um novamente, estava sendo esclarecido. Era uma língua que todo mundo entendia ali, cada um ouvia na sua língua materna. Havia naquele lugar mais de 16 nações diferentes. Os apóstolos não tinham tempo de nem de uma escola para, né, para aprenderem todos aqueles idiomas, aquelas línguas, né? Você percebeu? Houve uma necessidade. Você percebeu? Houve uma necessidade de Deus ali. Houve uma necessidade de pregar o Evangelho. Por isso, o Senhor deu-lhe o dom. Note que os discípulos não falaram palavras, né? Note que os discípulos, é verdade, aqui você pode ver que os discípulos não falavam palavras ou sílabas sem sentido. Era compreendida em outros idiomas.